Olá a todos. Nós vamos falar hoje a respeito do livro Boa Nova, no capítulo 8, que intitula-se Bom Ânimo. O livro Boa Nova foi narrado por Humberto de Campos através de Chico Xavier. Antes, porém, convido a todos para fazer uma prece e assim nós elevamos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, e ao nosso Mestre Jesus, pedindo ao nosso querido Mestre as bênçãos necessárias, o amparo de que todos nós necessitamos para o andamento deste nosso encontro, que aqui possamos encontrar as palavras que necessitamos cada um de nós, que nos sirvam de bênção espiritual e que nos encaminhem, que nos dê a paz de que todos nós necessitamos. Que o lar de cada um dos queridos irmãos que acompanham este estudo seja igualmente abençoado, possa contar com a presença de amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu dizia, nós vamos falar aqui a respeito do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que foi narrado através de Chico Xavier. O capítulo que nós vamos falar é o capítulo 8, que trata de Bartolomeu. Bartolomeu era um discípulo de Jesus, um dos apóstolos, e ele trazia dentro dele assim, uma certa tristeza, uma certa angústia, e que Jesus, num determinado momento, o questionou a respeito e trouxe para ele a palavra necessária para o seu reequilíbrio. Muito bem. Então eu sublinhei alguns trechos que eu vou ler e comentar. Então, primeiro, logo no começo aqui, era essa descrição de Bartolomeu, que ele era um discípulo muito dedicado de Jesus, mas muitas vezes apresentava um aspecto de tristeza. Então Jesus, em determinado momento, questionou esse irmão, né? E ele falou assim com bastante tristeza que não saberia explicar o porquê assim, dessa amargura interior que ele trazia. Ele só sabia dizer que o Evangelho o enchia de esperança, né, para um reino de luz, mas que é como se esse reino estivesse além das alturas, né, muito longe, muito alto, né? E continua falando assim: quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Então ele fala assim: eu entendi que o seu reino não é deste mundo, né? E eu senti uma esperança, uma fortaleza para atravessar as dificuldades. Mas, né, ele começou a perceber que aqui na terra, ele já percebia isso, obviamente, né? Mas isso ainda continuou pesando muito nele, né? Que aqui na Terra o mal parecia ser vitorioso sempre, né? Parecia que as coisas ruins estavam sempre se sobressaindo. Jesus daí falou para ele com toda a serenidade que ele tinha, e perguntou para ele assim: mas Bartolomeu, a nossa doutrina é do Evangelho. Evangelho significa uma boa notícia, né? A boa nova. E ele pergunta assim: você já viu uma boa notícia não trazer alegria? Então tem alguma coisa aí que está incompatível. É isso que ele estava querendo dizer, né? Fazes bem, Jesus disse, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Ou seja, tudo aquilo que ele estava aprendendo deveria realmente reverter para ele como uma esperança para continuar nessa luta, né? Para que o futuro fosse muito mais harmonioso. Mas ele continua, falando assim: mas eu quero uma dos objetivos do Evangelho é acender o bom ânimo nos espíritos dos discípulos, né? Isso é necessário, né? E continua falando assim: se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações
que mourejam, que trabalham, que dão duro aqui na terra, né? Então, realmente, o reino que ele exemplifica ainda não é aqui, né? Em esferas mais elevadas é que se encontra tal harmonia. No entanto, o objetivo é fazer com que nós, aqui encarnados, venhamos a desenvolver um ambiente tal que seja esse de paz e de harmonia, né? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Ele deixou bem claro aqui, cada um precisa trazer para dentro de si tudo que há de bom no Evangelho. Aí sim, os povos, as sociedades como um todo, vão então fazer frutificar essa árvore, essa planta do Evangelho. E continua, e o mestre continua, né? A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços de Deus. Então, é fácil trilhar essa vida, esse caminho aqui da Terra? Não, não é fácil. Mas ele nos conduz a Deus, né? O trabalho é a marcha. Então, nós precisamos continuar nessa marcha difícil que é aqui na Terra, mas esse é o nosso trabalho de redenção. A luta, né, é comum a cada dia, os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade são os pontos de repouso. Então, no nosso dia a dia, é como se a gente devêssemos trabalhar cada momento em favor desse nosso crescimento espiritual, mas precisamos fazer uma pausa, olhar a natureza e entender dela tudo de belo que ela tem, que Deus colocou ali à nossa disposição. Na atividade ou no descanso físico, ele continua, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. Então, em cada momento, em cada instante do nosso dia a dia, uma palavra amiga que a gente dirige a alguém, né? Qualquer coisa que seja do bem, né? A gente está semeando esse futuro grandioso que a gente gostaria, né? Que são as bênçãos de Deus. Mas ele coloca assim, ó, em geral, os homens abusam do ensejo precioso, essas oportunidades preciosas que a gente tem, tá? Então, são momentos difíceis, mas são oportunidades abençoadas de nós fazermos o bem e crescermos espiritualmente. E nós usamos disso fazendo o quê? Antepondo a nossa vontade. Embora a gente repita muitas vezes na oração do Pai Nosso, ou às vezes em outros momentos, que seja feita a vontade de Deus, que nós reconhecemos a vontade de Deus em tudo que acontece conosco, nós, no entanto, exigimos que as coisas sejam do nosso jeito. Se está frio e não está me agradando, eu quero que o dia seja mais quente. Se está chovendo e não me agrada, eu gostaria que parasse de chover. Se está muito tempo sem chover, eu gostaria que chovesse, mas é quando eu quero, né? Se eu encontro pessoas difíceis no meu caminho, eu queria que essas pessoas não estivessem no meu caminho. Eu queria que tivessem no meu caminho só as pessoas que são fáceis de lidar. Então eu estou sempre querendo impor a minha vontade sobre a vontade de Deus. Nas menores coisas do dia a dia, né? Aí ele fala assim que isso perturba a nossa própria marcha para Deus e que daí resultam as dificuldades da nossa jornada. Os viajores da Terra estão sempre desalentados. Quer dizer, a gente vira e mexe, estamos entristecidos, né? Mas obcecados, como ele coloca aqui, por nossa vontade própria, para que as coisas sejam do nosso jeito. A gente fere ao nosso rosto, os nossos pés, as nossas mãos na nossa estrada, nessa nossa caminhada da vida terrena aqui, mas a gente a gente tapa os nossos ouvidos para as coisas que vêm de cima, para as inspirações, para as nossas leituras benéficas que vêm à tona nos ajudando a levar esse nosso dia a dia.
a gente se fecha para isso. Ele continua assim, a gente fecha os nossos olhos para as coisas belas, para o rio cristalino que esteja ao lado, para uma flor bonita, para os pássaros, né? São tanta coisa bonita e a gente não percebe, né? Mas mais do que isso, né? Tem tanta coisa boa acontecendo, a gente não presta atenção num exemplo bom de uma outra pessoa, né? A gente só presta atenção nos noticiários ruins, calamitosos que aparecem. Aí Bartolomeu ainda, nossa Senhora, mas Jesus, o Evangelho exige de nós essa fortaleza constante, né? Quer dizer, eu tenho que ser sempre assim tão forte, né? E ele fala assim, olha, Bartolomeu, a verdade não exige nada, nada. Ela nos transforma. É isso que a verdade faz. Ela nos transforma. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes nas nossas atividades do dia a dia. A alegria, a coragem e a esperança devem fazer parte do nosso dia a dia. E isso sim nos transforma. Nos transforma justamente nessa fortaleza do que Bartolomeu pergunta, né? Aí Jesus ainda continua e fala assim, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora? Por que a gente vai focar a nossa atenção nas dificuldades, nos pesadelos, nos medos que a gente tem aqui e acolá? Se a gente conhece a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Então a gente não pode ignorar isso. Todas as mensagens de Jesus trazem justamente esse ensinamento da grandiosidade que é a vida espiritual quando a gente está em paz, né? Mas por que eu vou focar a minha atenção naqueles momentos difíceis, ao invés de focar a minha atenção realmente nesse chamamento da realidade gloriosa do Pai, como ele coloca aqui. Aí Bartolomeu fala assim, mas e quando as coisas aqui são adversas? Quando tudo parece uma luta contra nós? Parece que tudo no nosso redor está complicado. Parece que tudo dá errado, né? Os nossos negócios às vezes não estão bem. As pessoas ao nosso redor estão todas mal-humoradas, né? Está tudo tão complicado. E aí, né? E Jesus pergunta assim, qual é o melhor negócio do mundo? Na primeira pergunta do Bartolomeu, né? Quando os nossos negócios aqui na Terra não estão indo bem. Ele pergunta qual é o melhor negócio do mundo. Será que são os negócios que a gente faz aqui na Terra? O nosso comércio? As negociações aqui, né? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência? Quer dizer, será que são esses negócios, essas trocas, que muitas vezes a gente fecha os olhos ou o nosso coração para fazer esses negócios que muitas vezes a gente está lucrando excessivamente em cima do nosso irmão, às vezes disfarçando alguma coisa que não está legal, né? Será que isso é realmente os negócios que mais importam para a nossa alma, né? E isso só nos traz aumento na preocupação da vida material, ele acrescenta, né? Ou será que a iluminação definitiva para a alma, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Ou será então que ele fala assim, que o mais importante seria a nossa iluminação? E isso seria marchar num caminho difícil no nosso dia a dia aqui. Tá? Não quer dizer que a gente tem que ficar sofrendo a vida inteira, não é isso, tá? Mas a gente tem que estar atento que os bons negócios aqui na Terra nem sempre são os melhores do ponto de vista espiritual. E às vezes
as nossas dificuldades que a gente enfrenta com firmeza, elas são mais lucrativas para a nossa alma. Aí Jesus ainda continua a falar assim: não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Quer dizer que as dificuldades que a gente passa não seriam um convite para a gente pôr em prática o amor que a gente já conhece na teoria, né? Um apelo, isso tudo não seria um apelo indireto para que nos arranque das ilusões da terra para as verdades de Deus? Não seria isso? Aí ele pergunta assim: mestre, não será justificável a tristeza quando nós perdemos um ente amado? Ele fala assim: bom, das tristezas que a gente tem no nosso dia a dia, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, isso não é motivo de tristeza, realmente? Mas Jesus fala assim: olha, quem de fato está perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Alguém, por acaso, realmente está perdido? Existe perder alguém? E quando ele fala aqui que Deus é o Pai de todos nós, dos bons, dos que ainda são maus, dos sábios, dos ignorantes, então não existe perder alguém. Existe a passagem para o plano espiritual de alguém que temporariamente vai estar apartado de nós, mas que, embora nos deixe saudade, embora nos faça doer o peito essa separação temporária, ele não está perdido. E isso não é para sempre. A gente se reencontra. Então ele fala assim: mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção. Então até mesmo aqueles que estão atolados no crime, Deus vai dar a oportunidade. E um dia eles vão alcançar a redenção, vão ser espíritos luminosos também. Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Então por que a gente vai chorar com desespero? Não fala aqui do choro de tristeza que a gente naturalmente tem, né? Quando alguém voltou para o plano espiritual e é um chamamento de Deus, novamente nós estamos aqui querendo impor a nossa vontade, a vontade do Pai. A morte do corpo abre as portas de um mundo para a alma. Principalmente o espírita tem que ter isso sempre em mente. A morte do corpo, ela abre as portas do plano espiritual. Um mundo que se descortina, cheio de oportunidades. Tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Temos que guardar sempre isso conosco. Eis porque todo discípulo tem de ser um semeador da paz e da alegria. Um discípulo do Evangelho, ou seja, aquele que está aprendendo com o Evangelho de Jesus, ele deve ser um semeador da paz. Ele deve trazer a paz para dentro de si mesmo nas situações mais adversas, incluindo a partida para o plano espiritual de alguém que a gente ama. Então essas são as lições que Jesus passou para esse irmão naquele dia. Ainda no livro traz que, após essa conversa, Bartolomeu voltou para casa bastante pensativo, bastante introspectivo, né? E, obviamente, ele passou a vivenciar as coisas do dia a dia dele. Ao chegar em casa, os irmãos já caíram matando nele. Um xinga daqui, um acusa dali, aquela briga toda. E era justamente esses um dos motivos que tanto trazia tristeza para esse irmão, né? As brigas em casa, as dificuldades em casa, né? O pai dele sempre brigava com ele por diversos motivos, que nós não vamos entrar aqui no mérito, né?
no dia a dia dele, então ele ia para pescar, nem sempre a pescaria era boa. Na hora de vender os peixes era sempre uma briga, porque ele queria determinado valor, e quem comprava achava que ele estava roubando. Então era sempre assim. Daí aquele dia ele chegou, quando os irmãos deles vieram atacá-lo, ele tranquilo, em paz, não revidou, manteve sua calma, não brigou com o pai, foi dormir tranquilo. No outro dia foi negociar os peixes sem se alterar, e então ele passou a perceber as coisas ao seu redor como realmente eram mais belas, mais simples. E normalmente, quando a gente não alimenta o mal ao nosso redor, ele não toma posse de nós. Então, mesmo vivenciando um ambiente tumultuado dentro da casa dele, Bartolomeu conseguiu manter a sua paz. Mesmo tendo um ambiente tumultuado no local de trabalho, ele conseguiu manter a sua paz. E aí sim, então, ele estava trazendo para dentro do seu próprio espírito o evangelho que ele estava estudando, o evangelho que ele estava aprendendo com Jesus. E é exatamente assim que a gente vai se iluminando, que a gente vai caminhando espiritualmente, e é exatamente assim que o evangelho vai fazendo a diferença em cada um de nós. Essa é uma lição muito bonita, que nos faz refletir bastante. E assim eu peço, convido a todos a guardar no seu coração essa mensagem, pensar com bastante calma nas dificuldades que a gente está passando nesse nosso dia a dia, guardar a serenidade, a confiança em Deus, o nosso Pai Criador e nosso Mestre Jesus, nos bons amigos espirituais que estão ao nosso lado, nos dando todo o amparo de que nós necessitamos. Que a paz esteja com cada um de nós, que o nosso lar esteja guardado nas bênçãos de Deus, o nosso Pai Criador. E agora eu convido a todos a fechar os seus olhos e a mentalizar próximo de si esse nosso querido Mestre Jesus, trazendo-lhe as bênçãos, trazendo-lhe a paz dentro do coração, abençoando cada recanto do seu lar, cada cantinho seja assim abençoado. Todos aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto sejam igualmente abençoados nessa paz do nosso Mestre Jesus. Vamos aproveitar esses instantes para pedir em prece aos irmãozinhos que se encontram hospitalizados em algum tratamento. Vamos pedir que Jesus ampare a cada um desses irmãos que enfrentam as dificuldades da doença. Que Jesus possa fortalecer as equipes socorristas aqui da Terra e do plano espiritual. Aos velhinhos dos asilos, às crianças dos orfanatos, aqueles que se encontram abandonados pelas ruas, aqueles que ainda não despertaram o seu coração para as realidades do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos também mentalizar, vamos pensar naquelas pessoas do nosso convívio, aquelas que nós conhecemos e sabemos estejam em necessidade de um amparo maior. Que Deus, o nosso Pai Criador, possa envolver esses corações, retirá-los das tristezas, das mágoas, despertá-los para a felicidade do nosso dia a dia, apesar de todos os pesares que muitas vezes nós passamos. Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com cada um, agora e sempre. Falo em nome da Legião Armando Veloso, de Redentores de Almas. Que assim seja.